Prepare-se para mergulhar em um mistério que atravessa os séculos. Quando falamos em Illuminati, o que vem à mente? Um grupo secreto que controla o mundo das sombras? A conspiração das conspirações? Mas será que eles realmente existem? Ou são apenas um mito que alimenta a nossa imaginação? Neste vídeo, vamos explorar essas perguntas e ver até que ponto os Illuminatis ainda estão presentes em nossa sociedade. Esteja preparado, pois o que você vai descobrir pode desafiar tudo o que você acredita. Hoje, a palavra Illuminati está tão associada a teorias de conspiração que é difícil separar fato de ficção. Mas o que muitos não sabem é que a história dos Illuminatis começa em um período conturbado na Europa do século XVIII. Fundada em 1776 na Baviera por Adam Weishaupt, um professor de direito que acreditava que a humanidade estava sendo oprimida pela monarquia e pela igreja. Ele fundou a ordem com o objetivo de promover a liberdade de pensamento, o secularismo e a separação entre Estado e Igreja. Princípios considerados revolucionários e, para muitos, perigosos. Ele buscava criar uma sociedade onde o conhecimento e a razão fossem os guias supremos. Mas, ironicamente, para proteger seus objetivos, Weishaupt decidiu que seu grupo deveria operar em segredo. Para se manter discreto e atrair membros influentes, a ordem adotou rituais misteriosos e uma estrutura hierárquica inspirada na maçonaria, o que alimentou ainda mais as suspeitas. Weishaupt acreditava que, para alcançar o poder e reformar a sociedade, era preciso recrutar membros que já tinham influência, como intelectuais, políticos e nobres. A ideia era infiltrar essas pessoas em posições estratégicas de poder e, assim, gradualmente, transformar a sociedade de dentro para fora. Esse sigilo e essa estrutura organizada tornaram os Illuminatis altamente eficazes, mas também atraíram a atenção das autoridades. E então, em 1784, o governo da Baviera começou a investigar rumores sobre a existência de uma organização secreta que ameaçava a ordem pública. A perseguição foi intensa. Documentos foram confiscados, membros foram presos e, em 1785, a ordem foi oficialmente banida. Weishaupt foi exilado e a ordem foi declarada extinta. Mas será que realmente foi o fim? Ou será que, na verdade, os Illuminatis apenas recuaram para as sombras, continuando sua influência de forma ainda mais oculta? Aqui entramos na parte mais fascinante e misteriosa dessa história. Muitos acreditam que essa extinção foi apenas uma fachada e que os Illuminatis continuaram operando de maneira ainda mais secreta, influenciando eventos históricos ao longo dos séculos. A teoria de que eles controlam figuras públicas e movimentos sociais é alimentada pelo fato de que muitas ideias defendidas por Weishaupt, como a liberdade e igualdade, se tornaram centrais em movimentos revolucionários que surgiram logo depois, como a Revolução Francesa. Essa coincidência é suficiente para alguns acreditarem que os Illuminatis desempenharam um papel crucial nos eventos que moldaram o mundo moderno. Desde então, histórias sobre os Illuminatis começaram a se espalhar, primeiro pela Europa e depois pelo mundo todo. Alguns dizem que eles influenciaram acontecimentos como a criação dos Estados Unidos, a ascensão de impérios econômicos e até mesmo a formação de instituições globais, como a ONU e o Banco Mundial. Essa suspeita de que eles continuaram a atuar, mas de maneira invisível, alimenta o imaginário popular até hoje. Inclusive, há quem acredite que grandes eventos do século XX e até mesmo crises atuais são parte de um plano maior, cuidadosamente arquitetado pelos Illuminatis. Com o tempo, a ideia de uma nova ordem mundial começou a ganhar força, uma visão de que os Illuminatis, ou uma organização similar, estaria manipulando os destinos de nações inteiras para alcançar seus próprios objetivos.
Segundo algumas teorias, eles influenciam diretamente líderes mundiais, corporações e até mesmo a mídia. É dito que figuras como presidentes, bilionários e grandes celebridades seriam apenas peças de xadrez nas mãos deste grupo. Será mesmo que existe uma rede de influência tão profunda que molda o mundo sem que a maioria das pessoas perceba? Essa teoria da nova ordem mundial é onde as teorias modernas sobre os Illuminates realmente explodem. Este conceito de um governo mundial secreto que impõe seus interesses por meio de políticas econômicas, militares e cultural é algo que para muitos parece exagerado. Mas há aqueles que defendem que o poder do grupo foi além do controle invisível, que ele se infiltra em nossas vidas cotidianas, desde o que consumimos até as decisões de líderes que jamais encontramos. Nos anos recentes, com o avanço da tecnologia, há teorias que dizem que os Illuminates agora têm acesso a um nível de vigilância sem precedentes. Imaginemos o seguinte: com acesso a redes sociais, satélites, bancos de dados globais e inteligência artificial, este grupo poderia monitorar cada movimento, cada compra, cada busca na internet, garantindo que nada saísse de seu controle. E se houvesse uma estrutura de poder que, em vez de agir nas sombras, agora age abertamente, mas de forma que ninguém perceba? Isso leva a teorias ainda mais complexas, sugerindo que algumas crises mundiais seriam, na verdade, crises fabricadas, desenhadas para manipular a economia, instaurar o medo e assim facilitar a implementação de um controle mais rígido. Ao considerar o poder que esse grupo teria ao acessar tantos dados pessoais, surge uma questão inquietante. Até que ponto nossas próprias escolhas são, de fato, livres? Se um grupo como os Illuminates realmente pudesse manipular nosso comportamento de maneira sutil e contínua, talvez estivéssemos caminhando em direção a uma sociedade onde a liberdade individual não passa de uma ilusão. A ideia de que até mesmo nossas preferências, nossos interesses e nossas decisões diárias poderiam ser moldados para atender a interesses ocultos levanta uma série de dilemas éticos. Até onde vai o controle que esses supostos líderes possuem sobre as nossas vidas? Será que o simples ato de consumir e interagir na internet nos coloca em um sistema cuidadosamente monitorado, onde cada passo é parte de uma estratégia? Alguns estudiosos acreditam que o avanço da tecnologia e a globalização criaram um terreno fértil para que forças invisíveis conduzam eventos de forma cada vez mais coordenada. Esse suposto sistema invisível seria tão eficiente que suas ações passam despercebidas, diluídas nas mudanças sociais que parecem, a princípio, naturais. Guerras, crises financeiras e até pandemias poderiam ser apenas peças de um tabuleiro global, onde o caos é calculado e a ordem é restaurada com a precisão necessária para manter o controle absoluto. Para aqueles que acreditam nessa teoria, cada evento significativo na história recente seria uma peça em um quebra-cabeça maior, que poucos conseguem enxergar em sua totalidade. E se esses jogadores também fossem capazes de prever e até direcionar o comportamento das massas? Por meio de análise de dados complexas, seria possível identificar tendências e até mesmo prever reações sociais e determinadas ações. Imaginem que cada revolta, cada grande movimento, cada escolha de voto já tivesse sido previsto com antecedência e pudesse ser guiado para se encaixar em um plano maior. Assim, líderes globais teriam o poder de moldar o futuro conforme seus interesses, criando um ciclo de controle que se renova constantemente. Em um mundo onde o imprevisível é previsto, qual seria o real significado de liberdade? Outro ponto intrigante a se considerar é como os Illuminates ou qualquer grupo similar poderiam utilizar essa posição privilegiada para gerenciar a informação de maneira estratégica. Ao controlar o fluxo da informação,
Eles poderiam determinar o que o público sabe e, mais importante, o que o público acredita ser verdade. Redes sociais e grandes meios de comunicação estariam entre os principais alvos para garantir que determinadas narrativas prevaleçam sobre outras. Neste contexto, o conhecimento se tornaria uma arma e a manipulação da percepção pública seria a estratégia mais eficaz para manter a estrutura de poder intacta, garantindo que suas ações não sejam questionadas ou sequer percebidas. Há quem afirma que, para entender os Illuminatis, é preciso abrir mão de muitas certezas e questionar tudo. Afinal, eles estariam usando o próprio ceticismo das pessoas como ferramenta. Quanto mais absurdas as teorias pareçam, menos elas são levadas a sério, e assim se protegeriam da descoberta. Um jogo duplo onde a melhor forma de manter o controle é fazer com que a própria existência pareça um mito. Não é à toa que, na cultura pop, eles estão presentes em filmes, livros e músicas, sempre retratados como figuras misteriosas e poderosas. Mas será que esse fascínio pela figura dos Illuminatis não é também uma distração? Alguns acreditam que a criação do entretenimento em torno dos Illuminatis serve para desacreditar sua existência, transformando-os em algo tão ridículo ou fantasioso que as pessoas simplesmente riem e seguem em frente. No entanto, para os que acreditam, essa estratégia é perfeita. Quanto mais os Illuminatis são vistos como piada, mais seguros estariam em sua influência. Eles se tornariam invisíveis aos olhos do mundo, permanecendo ativos e que ninguém realmente desconfia. Se essa ideia for verdadeira, estaríamos vivendo em uma sociedade onde, na verdade, não há coincidências. Tudo, de algum modo, estaria interligado a um plano maior. Enquanto alguns se aprofundam nessas teorias, outros rejeitam tudo com pura especulação. No entanto, o mistério permanece. Se os Illuminatis realmente foram extintos, como explicar o poder de certos indivíduos e organizações pareçam exercer no cenário global? Para muitos, essas elites seriam as herdeiras de um legado iniciado por Weishaupt e seus seguidores. E, assim, o enigma continua. Afinal, estamos realmente no controle do nosso próprio destino? Ou será que existem forças que moldam as nossas escolhas sem que percebemos? Para aqueles que defendem que os Illuminatis ainda operam nas sombras, há quem diga que o maior segredo é a sua capacidade de adaptação ao longo do tempo. Eles teriam abandonado os seus antigos símbolos e sinais, adotando agora uma presença mais sutil, que quase confunde com o próprio funcionamento das sociedades modernas. A ideia é intrigante, um poder oculto que não mais depende de rituais secretos ou gestos simbólicos, mas que se sustenta por meio de um controle psicológico e social, infiltrando-se na mídia, no sistema educacional e até mesmo na ciência, moldando o pensamento de toda uma geração. Evidências de que os Illuminatis teriam apenas mudado suas táticas são sugeridas por algumas teorias, que afirmam que a verdadeira força desse grupo seria sua capacidade de reinventar-se conforme as necessidades da sociedade. Em vez de agir apenas nos bastidores, teriam aprendido a criar cenários onde o público se torna cúmplice e involuntário, aceitando e reproduzindo ideias que os mantêm no poder. Seriam, assim, mestres da ilusão, criando uma falsa sensação de liberdade e autonomia, enquanto, na verdade, todas as grandes decisões já estariam planejadas e organizadas a portas fechadas. Além disso, é curioso como certas figuras de destaque em áreas estratégicas, seja na política, nas finanças ou até no entretenimento, parecem sempre surgir em momentos de crise global, como se fossem designadas para resolver situações ou ao menos desviar o olhar do público. Isso levanta suspeita de que os Illuminatis teriam um banco de talentos com indivíduos prontos para agir quando necessário, assegurando que seus interesses permaneçam protegidos. Com isso, seus aliados aparentariam ser meros jogadores influentes, quando, na verdade,
seguiram uma agenda cuidadosamente desenhada há séculos. Por fim, é intrigante notar que, ao longo da história, diversos movimentos e organizações que buscaram questionar a estrutura de poder foram, curiosamente, neutralizados ou desapareceram antes de causar grandes mudanças. Teóricos afirmam que essa seria outra das estratégias dos Illuminati: impedir qualquer ameaça que pudesse desestabilizar seu domínio. As revoluções seriam contidas, as vozes seriam silenciadas e, assim, garantiriam que a ordem global permanecesse sob seu controle. Assim, o legado dos Illuminati estaria presente não apenas nas ações diretas, mas na própria incapacidade das massas de romperem com o seu sistema vigente. Se você chegou até aqui, eu o convido a se inscrever no canal Grupo de Elite e o Controle Global. Nos próximos vídeos, vamos continuar a explorar esses temas, investigando outros grupos de poder e os mistérios que os cercam. No próximo capítulo, vamos falar sobre o Clube Bilderberg, como surgiu, quais eram os objetivos de seus fundadores e o que realmente acontecia em suas primeiras reuniões secretas. Então, se inscreva e acompanhe nosso próximo episódio.